Hoje foi deflagrada uma operação da Polícia Federal, operação grande, robusta, para combater pessoas, bandidos que traficam drogas, traficantes internacionais de drogas. E não são bandidos que escolhem, por exemplo, o Porto de Santos para mandar droga para outras partes do mundo. Acho que até escolhem, viu? Mas além de enviar droga pelo Porto de Santos, os caras colocam drogas nas malas dos passageiros que passam pelos aeroportos internacionais, principalmente o aeroporto de Guarulhos. Nós vivemos aqui aquele drama, aquela história terrível das duas goianas, as duas mulheres brasileiras chegaram na Alemanha e foram presas, né, Ana? Ficaram 38 dias presas na Alemanha em março, porque trocaram as etiquetas das malas. As malas delas foram perdidas. E aí os nomes delas foram colados em duas bagagens que estavam recheadas, salvo engano, com 40 quilos de cocaína. É muita coisa. E foi esse caso que levou a polícia federal a investigar essa quadrilha, porque afinal de contas havia ali a informação de que elas eram inocentes, mas não sabiam como provar. Como provar que não era delas a bagagem? A Polícia Federal entrou no caso, fez uma primeira fase de uma operação que prendeu os agentes que estavam no aeroporto. Os criminosos que estavam ali botando a mão na massa para trocar essas bagagens. E hoje foram atrás dos cabeças dessa quadrilha, né, Josino? Boa tarde pra Oi, você. Josino, boa tarde. Mais de 10 bandidos, Josa? 16, viu, Joel? Foram 16 prisões. Boa tarde para vocês dois, para todos os nossos ouvintes. 16 prisões feitas hoje em duas cidades, São Paulo e Guarulhos. Vamos explicar de uma forma bem clara e transparente para o nosso ouvinte para entender como que funcionava esse esquema que foi deflagrado pela Polícia Federal ao longo de todos esses meses, né? A gente ficou muito atento, a gente acompanhou várias operações da PF, números de apreensões de cocaína, principalmente no aeroporto de Cumbica, e agora a PF pela primeira vez descobriu como é que funcionava esse esquema. E era o seguinte: você tá viajando para a Europa, você comprou uma passagem para o mês que vem. Chega o dia da sua viagem, você vai com sua família e leva a sua bolsa com 23 quilos. Você despacha a sua bagagem. Aí chega um traficante que traz uma outra bagagem carregada de cocaína. Esse traficante, ele já tem contatos no check-in das companhias aéreas e na parte interna das terceirizadas do aeroporto. Então ele leva essa bagagem carregada de cocaína pro check-in, o cara do check-in que faz parte do esquema pega a bagagem e também despacha, ao lado da sua. O cara da terceirizada que foi preso, o que ele fazia? Ele pegava a sua etiqueta, Joel da Atena, e colocava na outra bagagem. As duas, a com cocaína e a que tá com roupa, iam para o mesmo destino. Você ia viajar para Portugal, as duas bagagens chegavam em Lisboa. Você com sua família, você ia pegar sua bagagem e ia embora para casa, ia para o seu hotel. Tava sem etiqueta, mas você não ia ligar naquele momento. Ninguém às vezes nem percebe. Pô, você conhece a bagagem, não é pela etiqueta, é pela cor, alguma coisa que se identifica. Você pega a bagagem e foi pro hotel, se o esquema desse certo, né? Aí a outra bagagem cheia de cocaína ia ficar rodando lá na esteira. Ninguém procura. Aí chega um funcionário do aeroporto de Portugal, que faz parte desse esquema, pega essa bagagem, dá na mão do traficante, ele ganha as ruas. E em menos de 24 horas, quilos de cocaína pura, saíam de um continente e ia pro outro. Isso se der certo para o bandido. Isso agora, se der certo. quando dá errado é quando a vítima, o dono da mala lá que teve a etiqueta trocada, pega a mala recheada. 3 casos deram errado e a polícia descobriu. Um deles foi o das brasileiras, outro em Portugal, no aeroporto de Lisboa, e o aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris, na França. A mesma quadrilha fez esses 3 casos. Hoje o delegado disse pra gente que ele computou dúzias de casos que deram certo e 3 que deram errado. Esses 3 que deram errado somaram 120 quilos de cocaína pura. Imagina o que passou. Exatamente. É aquela conta que você sempre faz aqui, Joel. É 1 Quanto pra não 10. passa, pros que a polícia pega, né? Perguntei isso pro delegado hoje. Ele falou o seguinte: eu não posso dar essa informação pra vocês. Eles não gostam. Não gosto. A Polícia Federal não gosta Não de quantificar a quantidade de droga que geralmente passou e nem de dar valor. Um policial federal falou isso para mim uma Perguntei vez. isso pra eles também. Não gosta de falar, carga avaliada. Eu já até solicitei isso para nossa equipe para a gente ter mais cuidado nisso. Porque é uma solicitação crível por parte Sim. da polícia, de não ficar colocando Incentiva, valor. né? Incentiva. Fala, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, 30 milhões de reais. Tá certo. Exatamente, pode incentivar. A Polícia Federal não gosta disso. E com razão. Nesse caso das brasileiras, o que deu errado? A polícia alemã, nessa conexão que as duas fizeram em Frankfurt, elas passaram pelo raio-x. A bagagem delas
não a original delas, mas a que estava com a etiqueta trocada, recheada de cocaína, passou pelo raio-x. O cara que fazia parte do esquema lá no aeroporto não estava muito atento, estava dormindo. Aí passou pelo raio-x, a polícia, opa, aqui tem cocaína. Prendeu quem? Não foi o pessoal do esquema. Dono da etiqueta. O dono da etiqueta, que eram as duas brasileiras. Agora, Até eu não provar- sabia dessa. Você viu essa novidade que o Josino trouxe pra gente? Que as duas bagagens vão. As duas malas vão. Não, as duas vão. É. Exatamente. Uma vai sem etiqueta, porque a etiqueta foi tirada e colocada na outra. Eu achei que eles tirassem aquela bagagem original e ficassem só com a etiqueta. Não, porque o que Mas eu não, imagino é eu o pensava seguinte. isso também. Não, o que eu penso é o seguinte: os caras colocam lá uma bagagem que não é a sua e a sua. Se você vai reclamar a sua bagagem, não tem chance. Porque assim, as brasileiras foram pegas por uma triagem. Foi um azar delas. Porque a gente sabe que os aeroportos não olham todas as bagagens, né? Quando levanta uma suspeita. É, por amostragem É muito mesmo. mais a amostragem e o comportamento. Ó, aquele cara tá com um olhar estranho, tá É isso parecendo, mesmo. tá tenso. Vamos parar e vamos fiscalizar a bagagem. Passaporte, às vezes, que não Então, condiz tem a alguma viagem coisa de e errado. tal. Então vamos Viagem supor, recente. passou a bagagem com as drogas. Os caras vão lá, pegam e levam embora. Mas vamos supor que passa e as meninas falam: isso aqui é minha mala. Elas pegam e levam embora naquilo de pegar as bagagens e acabam levando tudo. Então, acho que é por isso que eles jogam todas O esquema lá. dá errado quando a vítima vai antes do bandido. Isso, exato. Quando a vítima, Só ela que vai aí, antes do Joel, bandido ela pra não pegar vai a mala. reconhecer a mala. Esse que é o ponto, entendeu? Ela não vai reconhecer. Mas eles pegam malas iguais, normalmente pretas. Não. São malas comuns. Eles não pegam exatamente iguais as da quadrilha, mas eles tentam pegar aquelas que são mais discretas mesmo, né? Que é mais difícil de você E aí vai ter levar a etiqueta. sem, né? Por Exato. isso que o grande lance é você usar mala diferente. Rosa Ou- choque, Isso, um ou desenho. surrada. Ou surrada. É. Pega Coloca um uma- adesivão lá. É, um Exato. adesivão faz um risco com estilete. É temeroso isso. Lógico, fazer o quê? Temeroso não, é chato você fazer isso, né? Você pegar uma bagagem nova ali, pá, meter o risco nela. Desenha Mas é uma- bom fazer. uma estrelinha. Teve uma época, né, eu tô pensando aqui, que roubavam moto pra caramba. Era no interior isso. Roubavam aquelas motinhas para pegar o tanque. Sabe? Eles roubavam as motos para vender os tanques, principalmente. Os caras compravam moto zero e metiam a martelada no tanque. Andava com moto já com o tanque amassado ali para não ter esse risco. Cara, é a mesma cada coisa, uma, você né? pega a mala lá, já tem que danificá-la para não correr esse risco. Pra você Mas ver é o problema melhor, da né? segurança, né? Exatamente. Fala isso, Josa. Exatamente. Bom, dessas prisões, das 16, 4 eram mandantes, então não prenderam só funcionário de terceirizada ou de check-in. Também teve prisão de check-in e de terceirizada. Foram 12 no total de pessoas que trabalhavam na parte interna do aeroporto de Cumbica. Mais 4 faziam parte de facções criminosas aqui de São Paulo e enviavam essa droga para a Europa. Eram os cabeças desse esquema. Delegado Felipe Lavareda hoje deu uma entrevista coletiva, conversou com os jornalistas e explicou como funciona esse esquema. Bom, o que eles fazem é, eles formam um grupo de quem está atuando no aeroporto no dia daquele voo que vai para aquele local que eles querem enviar a droga. E aí eles simulam um check-in de bagagem, né, no terminal nacional. Aí a droga é enviada até a área restrita do aeroporto. Lá dentro, alguém pega essa droga, desvia para o setor internacional e lá do setor internacional essa droga é clandestinamente também introduzida na aeronave para ir lá para o destino, geralmente é a Europa, né?